Querido irmão, querida irmã, neste domingo, 27 de abril, celebramos o segundo domingo da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia. Que compreendamos melhor o batismo que nos lavou, o Espírito que nos regenerou e o sangue que nos redimiu. No Evangelho deste domingo, escrito por São João, acompanhamos o primeiro encontro de Jesus com os apóstolos após a sua ressurreição. Ao chegar no local em que eles estavam, Cristo leva para aqueles homens angustiados a sua santa paz e envia sobre eles o Espírito Santo. Tomé é chamado por Jesus a tocar em suas chagas, sinais da sua misericórdia divina. Aprendamos nós a estarmos abertos para receber a paz e a misericórdia que o Senhor tanto deseja que acolhamos. Se você deseja buscar o amor que tranquiliza toda a ansiedade, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso pároco, Padre Antônio José. Se desejar, compartilhe com alguém querido. Você pode enviar a paz de Cristo a um irmão angustiado. Deus abençoe muito você e sua família. E um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos na casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, quando eu era seminarista, o reitor do nosso seminário era o Monsenhor Assis Lopes, que depois se tornou bispo auxiliar aqui do Rio, querido demais, figuraça, veio muito aqui.
E Dom Assis, na época do seminário, quando ele lia esse evangelho em alguma celebração, algum encontro, ele sempre dizia assim: eu, se fosse Jesus, não voltava para esses caras de jeito nenhum. Todo mundo dizendo, a gente fica, eu fico. Na hora do aperto, não sobrou um, fugiram todos. Eu lá voltava para eles, voltava nada. Eu procurava uns 12 melhorzinhos. Mas ainda bem que ele não era Jesus, né? Porque Jesus ressuscitou e voltou para junto desses homens, dos quais ele conhecia os erros, as fraquezas, mas para os quais ele também tinha planos muito especiais. Jesus não contava com a força de nenhum deles. Jesus não contava com a capacidade de nenhum deles ser fiel por sua própria conta. Ao contrário, Jesus sabia bem da fraqueza daqueles homens. Mas Jesus tinha planos para eles. Jesus continuava contando com eles. Jesus queria continuar ensinando a eles. Jesus daria a eles o seu Espírito Santo para que eles pudessem se tornar aquilo que Jesus sabia que um dia eles iriam ser. Irmãos, esse é o nosso Jesus. Ele não tem plano B. Quando ele escolhe alguém, quando ele deseja contar com alguém, quando ele confia uma missão a alguém, ele não volta atrás, ele não desiste, ele não se desilude. Mesmo sabendo da nossa fraqueza, mesmo sabendo que a gente não dá conta sozinho, mesmo sabendo dos erros, dos fracassos que a gente já viveu, ele nos escolheu, ele escolheu você. Ele quis contar com você. Ele colocou nas suas mãos um chamado, uma missão, e ele não se arrepende disso. Ele não volta atrás, ele não desiste. Jesus voltou para aqueles homens, como tantas vezes ele volta até a gente, mesmo que a gente vá para longe dele, que a gente esqueça dele, ele dá um jeitinho de voltar até a gente e nos dá uma nova chance e nos ensinar a recomeçar. Esse é Jesus. Jesus volta para os discípulos ainda não têm clareza de que ele ressuscitou, sabem que a sepultura ficou vazia. Maria Madalena disse que o viu, mas os discípulos têm dificuldades para acreditar. 3 dias antes, eles tinham visto de longe, lá no alto do Calvário, uma cruz e Jesus morto, pendurado nela. Essa imagem que eles viram de longe, ficou gravada na mente e no coração deles. Sabe quando você passa por algo muito doído, muito sofrido, e aquilo fica gravado dentro de você? E talvez você até lembre daquilo num pesadelo à noite, ou de vez em quando você se pega pensando naquilo de novo. Os discípulos tinham visto Jesus dilacerado lá longe na cruz, e aquilo não saía de dentro deles, não era possível acreditar. Mas Jesus estava vivo, Jesus tinha ressuscitado. E então, ainda na tarde do domingo da Páscoa, Jesus volta até eles. Eles estão num lugar fechado, com medo de que algo aconteça também a eles, porque se haviam feito tanto a Jesus, por que agora não procurariam a eles, para também acabar, para também destruir a eles? Eles estavam morrendo de medo. Como é que as coisas iam ser? Trancados num lugar, fugindo, e Jesus entrou. O trechinho do livro do Apocalipse que a gente ouviu hoje na segunda leitura, mostra para a gente Jesus dizendo assim: eu tenho as chaves nas mãos, as chaves da região dos mortos eu tenho. Eles estavam trancados num lugar, mas Jesus sempre tem as chaves.
as chaves que eu e você não temos, nessa situação que a gente está tentando escapar, dessa situação da qual a gente não sabe como sair, essas chaves Jesus tem. Jesus entrou naquele lugar e trouxe de volta com ele para os discípulos a paz que eles tinham perdido. A paz esteja com vocês. É sempre o que Jesus diz quando ele volta a se encontrar com seus amigos. A paz esteja com vocês. Eu acho que já havia 3 dias que aqueles homens não conseguiam conciliar o sono, estavam com o coração sobressaltado, esperando o pior, talvez muito magoados uns com os outros, porque todos tinham falhado, e de repente Jesus chega e diz: a paz esteja com vocês. Quando Jesus diz algo, aquilo que ele diz, ele traz com a palavra dele. Quando Jesus diz a alguém paz, ele traz paz com ele. Quando Jesus diz a alguém levanta, a palavra dele é capaz de colocar essa pessoa de pé de novo. Quando Jesus disse àqueles homens, paz a vocês, o coração deles deve ter se aquietado lá dentro, mas eles ainda não conseguiam acreditar. Então Jesus mostra para eles as mãos, o lado, os pés. Ontem na missa das crianças eu perguntei por que Jesus não mostrou logo a carteira de identidade ou a carteira de motorista. Eles iam ver logo, é Jesus. O que tinha nas mãos e nos pés de Jesus para eles terem que olhar para isso para ver que era Jesus? E aí os meninos responderam, os pregos. Falei, a marca dos pregos, a marca dos pregos. Pois é. E foi nessa hora que eles viram que era Jesus. As marcas de que ele tinha passado pela cruz e que agora estava de pé, vivo diante deles. Só podia ser Jesus. Irmãos, não pensem que pessoas crucificadas no tempo de Jesus eram algo difícil de se ver, viu? Os romanos crucificavam muitas pessoas que não eram romanas, porque um cidadão romano não podia ser crucificado. A morte de cruz era tão sofrida, era tão doída, que uma pessoa de cidadania romana não podia ser executada assim, se fosse sentenciada à morte. Agora, judeus e outros, era bastante frequente que os romanos crucificassem. Eu imagino que Pedro, os outros apóstolos, já tivessem visto muita gente que tinha sido crucificada. E uma pessoa crucificada depois da morte se tornava algo, o seu corpo estava destroçado, era impossível sobreviver a tanto sofrimento. Mas Jesus carregava os sinais de quem tinha sido crucificado, mas agora estava vivo, transbordando a paz que eles tinham perdido. Jesus estava lá com eles, só podia ser Jesus. Para vencer a cruz desse jeito, para ter as marcas de quem tinha passado pela cruz e estar agora de pé, só podia ser Jesus. Irmãos, Jesus mostrou as suas marcas, como que para ajudar os discípulos a entender que, ainda que a gente passe pela cruz, Deus é capaz de nos levar diante dela. Sabe, Jesus um dia falou com uma grande mulher de Deus, uma grande santa, Santa Catarina de Sena, e disse para ela uma coisa que eu achei muito bacana. Jesus disse para ela assim, olhem, as dores que eu sofri por vocês na minha paixão, essas eu sofri, mas passaram. As dores da minha paixão não me doem mais, mas eu quis carregar para a eternidade as marcas da minha paixão, e essas
eu carrego comigo para sempre, para que ninguém jamais se esqueça do que eu sofri e do quanto eu lutei por vocês. Irmãos, quando Jesus ressuscitou, eu já me perguntei isso, Jesus podia ter ressuscitado sem marquinha nenhuma, né? Pensa bem, o pessoal faz uma força para não ter marquinha de nada, começou a ter, mete logo um botox, né? Apareceu uma cicatriz, tenta tirar com uma cirurgia. Jesus ressuscitou, um milagrão, podia ter feito de um jeito que não tivesse marca nenhuma, mas se Jesus ressuscitasse sem marcas, é como se ele tivesse apagado a história de tudo que ele viveu, de tudo que ele sofreu e tudo que ele lutou pela gente. Pessoas que amam ficam marcadas. Contei para vocês um dia desses que a minha mãe, uma vez para o meu irmão, não desceu uma ladeira de bicicleta sem freio, entrou na frente, ficou com um troféu de mãe no joelho, a marca, a cicatriz assim no joelho, troféu de mãe. Quem ama acaba sendo marcado. Quando a gente contempla Jesus ressuscitado e a gente vê as marcas que ele carrega para sempre com ele, é como se ele quisesse dizer para a gente: nunca esqueça do quanto eu lutei por você. Nunca esqueça do quanto eu amei você. E quando você vir as suas marcas, lembre que quem ama sempre é marcado. E se você luta pelas pessoas que você ama, e se você luta pela missão que Deus confiou a você, as marcas vão chegar. Não tenha vergonha delas, não ache que elas não valeram a pena, valeram. Suas marcas, um dia, como as minhas, vão ser o sinal de que você lutou e de que você venceu. Você passou pela cruz e foi adiante. São marcas de que Deus fez você vencer. Jesus mostrou aquelas marcas que foram mais do que uma carteira de identidade. Só podia ser Jesus. E então os discípulos se alegraram por verem a Ele. Jesus então fez algo diferente. Jesus soprou sobre os discípulos e disse para eles: recebam o Espírito Santo. Como o meu Pai me enviou, eu agora envio vocês para perdoar pecados. Irmãos, o que Jesus disse àqueles homens, Ele disse a toda a igreja. E se você é um pedacinho dessa igreja, e é claro que é, Ele disse para você também. Jesus soprou sobre os discípulos e deu a eles, e deu para nós, o seu Espírito Santo. Jesus sabia que sem a força que vem do alto, aqueles homens não davam conta. Eles já tinham mostrado isso. Jesus não havia se decepcionado, mas Jesus agora dava para eles uma reserva de forças que antes eles não tinham. Jesus sabe que sem a força que vem de Deus, a gente não consegue. A gente fica prisioneiro de mágoas, de passado, de coisas que não deixam a gente prosseguir. Então Ele dá para a gente o seu Espírito Santo, para que a gente tenha força de dar um passo para mais adiante, mais longe. E Jesus disse àqueles homens: recebam o Espírito Santo, como meu Pai me enviou, eu agora envio vocês. Como o Pai enviou Jesus a essa terra, Jesus envia na terra os que são dele, a pessoas e lugares onde Ele quer chegar. E é isso que Ele tem feito com você também. Como o Pai enviou Jesus, Jesus tem enviado você a lugares e a pessoas onde Ele quer chegar. Jesus dizia para os discípulos: quem me vê, vê o Pai. Agora é como se Ele estivesse dizendo: quem vê vocês, tem que ver a mim em vocês. Irmãos, esse é o chamado de todo cristão. Ser alguém
tão unido a Jesus, que quando as pessoas veem a gente, elas encontrem Ele na gente. O chamado para um pai, para uma mãe cristãos, é que sejam pessoas tão unidas a Jesus, que quando os filhos vierem a eles, os filhos encontrem Jesus neles. Os filhos encontrem neles a maneira de Jesus falar, a maneira de Jesus ouvir, a maneira de Jesus perdoar. A tarefa de um casal de cristãos, quando se casam, um homem e uma mulher cristãos, não é serem o príncipe ou a princesa. A gente já sabe que nesse pântano só tem sapo, né? O trabalho de um casal quando se casa não é ser príncipe ou princesa, ei, pé no chão, mas é ser de tal maneira os dois unidos a Jesus, que quando a esposa se aproxima do marido e o marido se aproxima da esposa, eles experimentam uma segurança, um amor, um respeito, uma atenção, que faz com que a gente se sinta mais perto de Jesus. Esse é o chamado do Senhor para a gente. Agora, para que as pessoas vejam Jesus em nós, um ingrediente essencial é que a gente aprenda com Ele a perdoar. Eu envio vocês para perdoar pecados. Quem sabe não é algo que a gente pode, com a força dEle, aprender a fazer. Sem a força do Espírito Santo, eu e você não sabemos perdoar. A gente dá uma desculpinha aqui, a gente finge que não viu ali, a gente dá um jeito, sei lá o quê. Mas perdoar, que é algo que acontece no fundo do coração, Ele ajuda a gente. Perdoar é algo que acontece dentro. Não é algo na superfície da gente, é dentro da gente. E esse trabalho é a força do Espírito Santo quem faz em nós. Jesus envia os discípulos, envia a gente para desfazer nós de amargura, de rancor, às vezes histórias compridas de uma mesma família que já numa segunda geração carrega coisas sofridas, maus entendidos, e o Senhor envia a gente para quebrar, para desfazer tudo isso. Jesus então se afasta dos discípulos e a Bíblia diz, faltou um, São Tomé não estava. Uma daquelas perguntas que a gente vai fazer quando chegar no céu, obviamente, cara, onde é que tu estava? Né? Onde é que tu estava? Não é possível. Né? Eu acho que São Tomé não estava para dar algumas lições para a gente. Deus permite algumas coisas para a gente aprender. Sabe, quando a gente se afasta dos nossos irmãos de fé, a gente perde muita coisa. Tomé não estava, não sei porquê, mas o negócio é que ele não estava com os outros apóstolos. E quando Jesus veio, ele perdeu muito. Sabe, é quando a gente se isola da igreja da gente, quando a gente se isola das pessoas que Deus colocou ao nosso lado para ajudar a gente a caminhar, a gente perde muito. Às vezes Jesus está se manifestando ali, fazendo coisas boas ali, e a gente está longe, cheio de senões, cheio de defesas. Quando Tomé chega, os apóstolos dizem para ele o que nós vimos Jesus, e São Tomé diz, é ruim. Procura lá, está lá no Evangelho de São José. E Tomé disse, é ruim, né? É ruim, não viram não. Vocês, estão ficando, o que vocês andaram fazendo por aqui, né? Vocês não estão bem não. Eu não consigo acreditar nisso. Se eu não tocar nele, se eu não pegar nele, eu não consigo acreditar. Tomé não era muito diferente dos outros apóstolos e não era muito diferente da gente. Tem momentos em que a gente às vezes também não consegue acreditar. Se na nossa mente, no nosso coração, o que ficam são as fotografias da cruz, do sofrimento, do que deu errado, é difícil acreditar. Eu acho que Tomé só conseguia lembrar
daquela cruz lá longe, Jesus morto, pendurado nela. Não dá, eu não consigo. Como é que ele está vivo? Eu vi ele morto. Mas Jesus estava vivo. 8 dias depois, ou seja, hoje, os discípulos estavam reunidos naquele lugar de novo, portas fechadas. Tomé dessa vez estava lá. Ei, Jesus entrou. Ele sempre tem as chaves. E quando Jesus chega, ele de novo diz: a paz esteja com vocês. E dessa vez ele vai conversar com Tomé. Tomé, você queria pegar? Pega, Tomé, pega. Eu acho que Tomé queria dar um abraço em Jesus. Senhor, a gente errou tanto, a gente foi embora, você ficou sozinho. Tomé, toca aqui, pega aqui. E olha, de hoje em diante, crê, acredita. Abençoados aqueles que acreditam mesmo não vendo, mas de hoje em diante, volta a acreditar. Irmãos, eu acho que nesse dia Jesus voltou para o Tomé, porque os outros todos já tinham tido um encontro com ele, mas Tomé só ouvia os outros dizendo que Jesus estava vivo, mas ele mesmo, ele precisava encontrar Jesus. Sabe, Jesus não quer que você descubra que ele está vivo por ouvir alguém falar. Jesus quer entrar na sua vida. Jesus quer chegar no seu coração. Jesus quer devolver a paz para você. Jesus quer mostrar para você as feridas que são sinal de que ele lutou por você. Jesus quer ajudar você a suportar as suas feridas. Jesus quer que você encontre a ele pessoalmente. Agora, abençoados aqueles que creem sem ter visto. Não imagine coisas, seja capaz de crer, mesmo que vendo ao redor tudo pareça complicado. O que eu vejo fora, às vezes me assusta, mas eu creio que ele está comigo. No meio de tudo isso, ele está aqui. É como se Jesus tivesse voltado para Tomé para dizer para ele: Tomé, depois de tudo isso que a gente passou, volta a ter fé. Mesmo que você não veja, volte a acreditar. Deus continua tendo planos. Quem sabe hoje Jesus não gostaria de dizer isso para a gente. Depois de tudo que a gente passou, volta a acreditar. Depois de tudo que você viveu, depois dessas imagens que ficaram fixadas na sua cabeça, no seu coração, volta a acreditar. Eu sou real, eu estou vivo. E mesmo que tudo que você veja ao redor seja problema, dificuldade, eu estou com você. Volta a confiar em mim. Deus continua tendo planos. Irmãos, Deus continua tendo planos também para a gente. O grande plano dele é não se separar de nós nunca mais. Ele lutou muito pela gente. E o grandíssimo plano de Deus é que a gente esteja com ele para sempre. E que a gente não se perca dele para a eternidade. Esse plano de Deus continua sempre de pé. Esse plano de Deus pode passar por cruzes, desertos, mas ele continua querendo a gente com ele, porque ele sabe que no fim, o coração da gente vai ser saciado de paz e de alegria só pela presença dele. Quando você tiver a impressão de que ninguém mais tem planos para você, quando os seus próprios planos parecerem ter dado errado, nunca esqueça, Deus continua tendo planos. Ele quer você com ele todo o tempo, até o fim, e depois do fim, para sempre. Não vamos abrir mão desse sonho, desse plano de Deus eterno para nós, por nada nesse mundo. Quando a vida machucar, lembre que ninguém passa por uma luta sem ser marcado, mas nunca esqueça que Jesus, o Filho de Deus, que morreu pregado, dilacerado numa cruz,
e que agora está vivo para sempre, ele decidiu que na eternidade ele carregaria no corpo dele as marcas da cruz, para que nunca mais se esquecesse, em canto nenhum do universo, o quanto ele lutou pela gente, o quanto ele sofreu por nós. Que a gente também não esqueça disso, que o nosso coração tenha imensa gratidão a ele por isso, e que nessa gratidão a gente encontre forças para agora ser instrumento, expressão dele nessa terra. Como o Pai enviou a ele aqui, agora ele envia você de volta para a sua casa, amanhã para o seu trabalho, para junto daqueles amigos que estão deprimidos, perdidos. Vá até eles em nome de Jesus, de tal maneira que, estando pertinho de você, a sua turminha se sinta um pouco mais perto dele e possa experimentar um pouco mais desse amor que é mais forte do que a morte. Que Jesus ressuscitado esteja sempre diante dos olhos da nossa alma, do nosso coração, e que dele a gente receba forças e paz para cumprir a grande missão que no coração de Deus a gente tem nessa terra.